Olá, eu sou João Pimpim, sou jornalista há 25 anos e hoje jogo eu. Então, eu sou jornalista ainda não há 25 anos, mas faltam poucos dias para isso no momento em que estamos a gravar. Eu terminei o curso de Ciências da Comunicação em maio de 2000. Fui trabalhador estudante, estava a trabalhar no armazém do Hospital Amadora Sintra, ao mesmo tempo que estava a estudar à noite a fazer o curso. E no final surgiram-me duas propostas. Uma era para a Euronews, que faria com que eu tivesse de ir 15 dias para Lyon e ficar 15 dias cá. Estava super excitado com isso. Estava praticamente malas feitas, mas depois surgiu a oportunidade da bola, no momento em que houve uma grande revolução nos mídias, em que apareceram os sites. E muita gente que já estava na bola há alguns anos foi convidada para ir coordenar esses sites e, portanto, a bola de repente levou com uma razia no plantel que obrigou a novas contratações e eu tive a sorte de ser uma delas na altura. A bola era quase uma utopia, porque era o jornal que o meu tio tinha sempre lá em casa nas férias, era o jornal que também de vez em quando aparecia lá em minha casa. E portanto era o jornal do desporto, que era já uma paixão muito grande, um grande consumidor, e de repente ter surgido a bola é do género, pode vir o que for preciso, porque é para a bola que eu vou. E pensei que ia ser um estágio, e olha, passado 25 anos ainda estou aqui. A volta a Portugal passava em Trás-os-Montes, o meu avô é transmontano, os meus pais também, e sempre que estava lá em agosto ou em julho, íamos sempre ver os ciclistas passar e era assim uma tarde espetacular, porque levava-se farnel, passava-se ali a tarde toda. Os ciclistas passavam em 5 ou 6 minutos, mas o que contava era depois tudo o resto que tinha estado ali à volta. E no meio disso, eu tenho pelo menos 2 dessas férias em que eu pedi ao meu tio para me comprar o jornal de notícias, que era o patrocinador oficial da Volta a Portugal. E eu nesse ano fiz uma espécie de cadernos em que eu tinha as etapas, tinham para aí cada uma 5 folhas com todas as classificações escritas, os mapas por onde tinha passado desenhados, desenhava também o perfil da etapa, sacava fotografias para depois pôr lá, e aquilo no fim, penso que terei feito os cadernos mais completos dessa Volta a Portugal, mas ficaram só comigo, guardados. E portanto já havia assim muito esse bichinho, sim, e essa vontade grande de comunicar. Eu brincava muito com os meus primos a fazermos telejornais e coisas assim, portanto, não sei, acho que achei sempre que era o que eu ia fazer. Eu achava que ia mudar o mundo, fazendo grandes reportagens no estrangeiro, em zonas de conflito, achava mesmo isso. Mas senti sempre que, se fosse pelo lado do desporto, eu iria ser muito feliz. E daí também, quando surgiu o convite da bola, nem pesquei os olhos 2 vezes. Foi imediatamente ir a correr, nervosíssimo, e se corre mal, e se não fico, porque era como te dizia, havia outras propostas e eu acabei por nem hesitar quando foi a bola. E portanto, sim, ser pelo lado do desporto foi a cereja no topo do bolo, de algum modo. O primeiro grande contacto que eu tenho memória com o futebol foi em 1985, tinha eu 7 anos, mas muito presente tenho a memória da final de Heysel, que foi uma tragédia muito grande, uma final entre o Liverpool e a Juventus, que a Juventus acabou por conquistar esse troféu, mas antes houve muitos distúrbios nas bancadas, muita violência, pessoas esmagadas contra as grades, tudo isso a ser transmitido em direto para o mundo inteiro, e eu estava com o meu pai a ver, e foi assim uma memória muito marcante, muito triste. Não foi bem uma notícia, foi uma reportagem, mas é o primeiro texto que eu escrevo e que publico na bola. Foi durante o Euro 2000, eu quando entrei para a bola a 13 de junho. 13 de junho a capa da bola é a capa do Nuno Gomes, com apenas 3 letrinhas, que é o Yes. E uma das coisas que me pediram foi no jogo seguinte, com a Roménia, para ir fazer reportagem na Feira Popular, que já não existe. E foi curioso porque a minha noção de horários de fecho, de dimensão de textos, era zero na altura. Eu estava a começar, estava a aprender,
E à 1 da manhã vem uma colega nossa, a Edith Dias, que ainda está connosco, avisar-me que eu tinha de me despachar porque o jornal tinha de fechar. E eu, mas o jornal tem de fechar? Ou seja, para veres como a falta de noção era tal. Claro que tinha de fechar, tinha de ir para a banca no dia a seguir. Só que o facto de ser no dia a seguir não me dava. Então era 1 da manhã, ainda estava eu a escrever. E foram tempos assim espetaculares, porque foi logo começar assim numa grande competição, numa equipa que era uma equipa grande, que estava no europeu. E eles ligavam-me e contactavam já comigo, às vezes já eu os atendia e coisas assim. Foi assim um início logo assim à grande. Eu costumo dizer que a bola foi, é a relação mais longa que eu tenho na minha vida. E é uma relação fantástica porque me permitiu ter mundo, que é uma coisa que eu acho que é fundamental no jornalismo. Eu devo ter feito mais de 100 viagens pela bola a cerca de 50 países. E 2005, 2006, eu basicamente era o responsável, entre aspas, pelo Rui Costa em Itália, no Milan. Fui, não sei, umas 10 vezes até Milão, que eu já era recebido lá como um jornalista que faz aqui o Benfica, ou o Sporting. E depois também sabiam que eu dava-me relativamente bem com o Rui Costa, porque era sempre bem recebido. Houve uma vez que uma das entrevistas foi no quarto que o Rui Costa tinha e, não é segredo nenhum, toda a gente sabe que o Rui Costa fuma. Há muitas fotografias dele a fumar e, portanto, não começou a fumar depois de ser jogador. Já fumava durante, aliás, muitos jogadores fumavam, e haverá alguns também que hoje em dia fumam. E era um cheiro a fumo lá dentro impressionante. Portanto, ele fumava no quarto. E durante essa entrevista, durante uma das entrevistas que lhe fiz, eu também fumo e, portanto, passámos a entrevista os dois a fumar. E eu achava aquilo impressionante porque estávamos num centro de estágios na altura da maior equipa da Europa. Tinha acabado de ser campeã europeia em 2003, com ele a jogar e de repente, calma, mas isto é assim. Minsk, na Bielorrússia, o Benfica foi jogar com o Bat Borisov. Borisov é uma cidade fora de Minsk. Só que aquilo é um país muito estranho, muito esquisito. Tivemos quase 6 horas para conseguir entrar no país por causa dos vistos e disso tudo, uma espera imensa no aeroporto. Se não havia recolher obrigatório, parecia, porque a partir das 10 da noite, não havia carros, não havia pessoas. Jantámos ali perto do hotel, estávamos quase todos juntos, a malta do Record, do jogo, das televisões, das rádios, e fomos então a caminho de procurar um sítio onde pudéssemos ir beber uns copos, para passar ali umas horas, e informam-nos que o único espaço noturno que estava aberto era em determinado hotel. Viemos depois a perceber que era o hotel onde estava a equipa do Benfica. Estás a entrar no hotel para ir para a discoteca, então de repente pessoas que tu conheces do Benfica. Mas depois éramos para aí uns 15 jornalistas também que estávamos lá, homens e mulheres, jornalistas. E sei que foi assim um bocado, ficaram um bocado atrapalhados. Mas o outro lado é que eu não sei como é que os jogadores do Benfica terão dormido nessa noite. O jogo depois correu bem, eu acho que o Benfica venceu 1-0 ou 2-0. Aqueles países mais estranhos marcam sempre, de algum modo. Há uma ida da seleção portuguesa ao Gabão. E era um calor insuportável. E depois olhávamos, insuportável mesmo, insuportável. Irrespirável. Não sei, são tantas histórias, que às vezes é difícil centrar-me assim numa. Cristiano Ronaldo, para quem trabalha há 20 ou mais anos em jornalismo desportivo, é uma constante. Ele começa a jogar no Sporting em 2002, 2003. Aliás, o Sporting vinha de ser campeão. E, portanto, o Ronaldo é uma constante da minha carreira, por diferentes motivos. Porque acompanho muito a seleção nacional e, portanto, inevitavelmente ele é a estrela maior sempre. É motivos de reportagem porque vêm pessoas do mundo inteiro para junto do hotel onde a seleção está. E isso, já fiz inúmeras reportagens com pessoas que vêm do Afeganistão, que vêm do Brasil, que vêm da Alemanha, que vêm do Canadá, que vêm da Austrália, porque sabem que Ronaldo vai estar naquela cidade naquele dia e estacionam junto ao hotel e ficam ali dias inteiros à espera de um vislumbre, de um adeus, de um autógrafo. E isso mantém-se com o Ronaldo com 39 anos, como aconteceu na última grande reportagem que fiz no estrangeiro, que foi o Euro 2024, na Alemanha. Um serviço espetacular, talvez dos mais espetaculares que tive
não sei se por já estar mais maduro, por já ter noção do que é que um serviço de um mês, por não ser a primeira vez, exige. Pá, foi muito engraçado porque teve um companheirismo muito grande da equipa que estava presente, do Breno, do Miguel, dos Miguéis, do Miguel Mendes, pá, foram assim dias muito intensos, quase um mês, em que fomos família, em que fomos amigos, em que nos cansámos, em que nos rimos, em que nos chateámos. Pá, e a loucura que se vivia à volta dos hotéis é uma coisa impressionante. O Ronaldo é uma figura realmente estratosférica, que ultrapassa qualquer dimensão que nós possamos imaginar em qualquer outra figura portuguesa, pá, e até em muitas figuras mundiais. Aliás, ele tem seguidores nas redes sociais como mais ninguém tem, nem Rianas, nem mais ninguém. Uma das primeiras, se não a primeira grande entrevista do Ronaldo, entrevista de vida, no dia em que ele fez 19 anos. O Manchester United ia jogar com o Porto de José Mourinho, ali passado umas semanas, para os oitavos de final da Liga dos Campeões, que o Porto acaba por conquistar. E conseguimos uma grande entrevista com o Cristiano Ronaldo nesse dia. Até à última esteve quase a falhar. Eu achei que ia falhar. Eu cheguei a ligar para Lisboa a dizer: eu não estou para aturar as birras de um miúdo que acaba de fazer 19 anos e, portanto, por mim não há entrevista nenhuma. Ou como dizem logo, pá, tem paciência, é o Cristiano Ronaldo, tens mesmo de ter paciência. Isto, pá, eu entendo, não sei o quê, mas... E tive paciência, pá, e foi uma entrevista muito gira. Ele pediu imensas desculpas, ele tinha a casa cheia de gente, porque era o aniversário dele, em Manchester, estava a mãe, estavam as irmãs, estavam alguns amigos, fomos para um espaço mais reservado e ali fizemos entrevista cerca de 1 hora. E também foi uma lição grande ter essa paciência, esperar, porque, pá, ficou a marca e já estava ali um miúdo com uma cabeça muito acima da média, pá, brutalmente acima da média para a idade e para a maioria dos jogadores que eu já tinha conhecido até então. E depois há uma história que eu nunca mais esqueço, escrevia na altura, que foi um momento em que o Ronaldo está a fazer uma coisa com a bola e o Figo e o Rui Costa, os dois grandes senhores da seleção nessa altura, e apercebo-me do Rui Costa se virar para o Figo e: Luís, olha ali o que o miúdo está a fazer. Então os dois dizem: fogo, como é que o gajo faz aquilo? E vão lá os dois pedir-lhe para o miúdo de 19 anos lhes explicar, um que já tinha conquistado a Bola de Ouro, o outro que era o número 10 do Milan, com uma carreira em Itália fantástica e sempre colocado como um dos melhores 10 do mundo na altura. Foram perguntar ao miúdo de 19 anos, que tinha deixado o Sporting ali na época anterior para ir para o Manchester United, como é que ele estava a fazer uma coisa com a bola. Pá, gajo com uma experiência brutal, e foi muito giro, porque eles depois foram lá, tentaram, e a verdade é que não conseguiram fazer o que ele estava a fazer, porque aquilo exigia ali uma elasticidade com o pé. Provavelmente eles terão tido com 18 ou 19 anos, mas ali já não tinham, já estavam meio rígidos. E foi muito quase chocante, não é? O Figo e o Rui Costa a pedirem ao Ronaldo, com 19 anos, para lhes ensinar, os mestres a pedirem ao aprendiz para lhes ensinar a fazer uma cena. O poder estar com as maiores estrelas do mundo do desporto, vê-las como pessoas normais, vê-las sair do planeta em que nós as imaginamos e vemos, e vê-las como pessoas normais, como pessoas com histórias, com vida, com problemas, com alegrias, com tristezas, seres humanos normais. É assim muito engrandecedor, é uma coisa assim muito grande perceber que afinal eles são só seres humanos como eu e como tu. Eu sou o João Pimpim e hoje na bola joguei eu.